Pessoal, eu estou revoltado com a decisão do Tribunal de Contas de instaurar um processo para me responsabilizar por diárias que foram legais e foram pagas a outros procuradores da Lava Jato e não para mim, e que foram pagas para que a força-tarefa pudesse existir, fazer o seu trabalho contra corruptos poderosos e recuperar mais de 15 bilhões de reais para você, para a sociedade. Depois de eu ter sido condenado pelo STJ a indenizar Lula em 75 mil reais, o Tribunal de Contas agora quer me responsabilizar por diárias que eu não recebi e que eu não autorizei. A condenação dessa vez ela pode chegar próxima a 3 milhões de reais. Aonde que vai parar a vingança do sistema contra quem combate a corrupção? O Tribunal de Contas claramente está forçando a mão ao tentar me responsabilizar pelas diárias que, novamente, eu não recebi e eu não autorizei. O Deltan se faz de vítima. Só que ele sabia muito bem que as diárias ou esse expediente ele é usado por outros procuradores para engordar o contra-cheque. Só que nenhum recebe nesta proporção. Isto é, a Lava Jato se estendeu ao longo do tempo, 2014 até 2021. Foram 7 anos. E muita gente ganhou muito dinheiro com as diárias. Por quê? Porque eles diziam que tinham um domicílio fora. E, na verdade, eles tinham domicílio em Curitiba, muitos deles, pelo menos, tinham domicílio em Curitiba, mas estavam fora por conta da própria carreira do Ministério Público. Ao serem promovidos, tiveram que trabalhar em outro lugar. Ou entraram no Ministério Público e estavam lotados em outra jurisdição, em outro município. É o caso, por exemplo, de Diogo Castor de Matos, que foi estagiário de Deltan Dallagnol. Ele estava lá num outro município de Curitiba e foi chamado para trabalhar na Lava Jato. E foi chamado por Deltan Dallagnol. Foi ele que escolheu todos os integrantes. Ele mesmo conta isso aqui nesse livro. É o livro dele, A Luta contra a Corrupção. É um livro que tem mentiras e tem muita omissão. A coordenadora da área criminal do Ministério Público, que é a mulher do Orlando Martello, Letícia Paul Martello, e diz o Dallagnol. Um dia ela entra na minha sala e diz: vamos fazer uma força-tarefa. O que é importante, aí ele falou, mas eu posso contratar quem eu quiser, eu quero fazer meu time, não sei o quê, e tal. Ele fala no livro lá. E aí, um dos primeiros que ele chamou foi o marido da Letícia Paul Martello. Porque o marido tinha casa lá, a Letícia morava em Curitiba, o Orlando Martello também é de Curitiba, só que na progressão da carreira dele, ele virou procurador regional em São Paulo. Então, ele tinha fim de semana, ele ia para Curitiba, como pode ocorrer em qualquer casamento, isso é normal. Ele ia para lá. A Lava Jato resolveu um problema pessoal dele, e ele ficou lá 6 anos, e recebendo diária, e ele tinha casa. E aí o que acontece? Chama o Orlando Martello, e o Orlando Martello então começa a receber, além do salário, diárias, e isso estoura o teto, e nem conta como teto. Então os caras recebiam 50, 60 mil por mês, quando deveriam receber 30. Então, sem contar que pode ter havido corrupção, essa é outra questão, outro tipo de corrupção, porque aí é um tipo de corrupção também, porque é uma vantagem que você está obtendo por fazer a sua atividade pública. E aí, o que faz mais o Deltan Dallagnol? Chama um outro ex-estagiário dele, cuja família é dona do apartamento que ele viria comprar depois, que é aquele apartamento que nós mostramos, um dos que ele tem. Tem 2, um andar cada um. O primeiro que ele comprou é do tio do Diogo Castor de Matos. O Diogo tinha sido estagiário dele, e o Diogo estava lotado em Jacarezinho, que é uma cidade do interior do Paraná. O Diogo, então, resolve o problema do Diogo, traz o Diogo para Curitiba, que tinha casa em Curitiba, e ele passa a receber diária. E assim, todos os outros, o Carlos Fernando também, que tinha casa em Curitiba, porque não é só o Deltan que vai ter que pagar, esses também vão ter que pagar. O Orlando Martello vai ter que pagar, Januário Paludo vai ter que pagar, todos, porque eles, na verdade, se aproveitaram e burlaram o modelo de gestão. Porque quando você traz alguém para a diária é uma coisa excepcional. Então, o cara vai lá, vai ficar numa missão 1 semana, 2 semanas, é uma missão. Então, ele recebe diárias. Aí é justo, porque ele vai, a gente tem que ficar em hotel, fazer alimentação, etc. Mas não era o caso de nenhum deles. O Deltan resolveu o problema pessoal de todos, porque todos tinham vinculação com Curitiba. E aí ganharam uma grana muito elevada. Você veja a conta, o total 2 milhões e 700, mas tem os outros que vão ter que devolver também.
porque isso foi indevido. E o que decidiu o Tribunal de Contas? Primeiro, não é, se você vai trabalhar em longo período, como 6 anos, como esse cargo, você tem que fazer uma remoção. Isto é, aí tem todo o apoio da administração, de mudanças, etc. Você faz uma remoção, esse é um modelo. E o Janot é o responsável por isso também, porque deixou que isso acontecesse. E ali, por isso que vão ter que devolver dinheiro, porque eles desperdiçaram dinheiro, eles se aproveitaram de uma situação, eles aproveitaram a investigação para enriquecimento, e é um enriquecimento ilícito.